Olá, companheiros, boa tarde. Todos vocês já me conhecem, pelo menos virtualmente, através da minha voz. Eu sou Sandra da Mata e hoje, dia 7 de setembro de 2022, dia em que comemoramos o bicentenário da independência do Brasil, estamos abrindo os trabalhos de atendimento espiritual promovido pelo Centro Espírita Porto da Esperança da cidade de Itabuna, Bahia, começando pela reunião do Grupo de Acolhimento Fraterno. Venham todos conosco, vocês são nossos convidados. A prece que faremos hoje encontra-se no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, intitulado Coletânea de Preces Espíritas. E esta prece tem o título Pelas Almas Sofredoras que Pedem Preces. Nós vos pedimos, Senhor, derramar sobre todos aqueles que sofrem, seja no espaço como espíritos errantes, seja entre nós como espíritos encarnados, as graças do vosso amor e da vossa misericórdia. Apiedai-vos das nossas fraquezas. Falíveis nos fizestes, mas nos destes a força de resistir ao mal e vencê-lo. Que a vossa misericórdia se estenda sobre todos aqueles que não puderam resistir aos seus maus pendores e estão ainda arrastados para um mau caminho. Que vossos bons espíritos os envolvam, que a vossa luz brilhe aos seus olhos e que, atraídos pelo seu calor vivificante, eles venham se prostrar aos vossos pés, humildes, arrependidos e submissos. Este é apenas um trecho dessa prece. Que assim seja. Audiodescrição da capa de abertura do episódio de número 30, intitulado Ante a Calúnia. A imagem que aparece é de uma corrente formada por elos bastante grossos, sendo que um deles ele está corroído por ferrugem. O tom que predomina nesta figura é o tom cinza, praticamente em toda a página. O numeral 30 segue o padrão dos episódios anteriores, sendo que ele se encontra sobre dois elos da corrente. O título do episódio está também sobre os elos da corrente, porém encontra-se na base da folha, logo abaixo do numeral. A escrita encontra-se alinhada e posicionada, assim como o numeral do lado direito de quem observa. Ambos, numeral e título, estão escritos na cor branco. Dando prosseguimento aos nossos estudos do livro de bolso intitulado Episódios Diários, psicografado pelo médium Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, o episódio de hoje é o de número 30 e tem como título Ante a Calúnia. Segue a leitura. É inevitável ser vítima de calúnia, que faz parte do orçamento moral de muitas pessoas, a fim de ser apresentada no mercado da leviandade humana. Muitos se comprazem em urdi-la e desferi-la por inveja, ciúme ou simplesmente por doença moral. Outros se encarregam de divulgá-la, alegrando-se em fazê-lo, porque também atormentados. Não sintonizes com aqueles que vivem nessa faixa. Igualmente, não te permitas atingir pelas farpas caluniosas que te arrojam. Vive de tal forma que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas. Cada dia é lição que se transforma em vida ao longo do seu caminho eterno. Diariamente surgem episódios de calúnia intentando alcançar alguém. Assim, perdoa o caluniador
ele não fugirá de si mesmo. Contam que uma caluniadora buscou seu confessor e narrou, arrependida, a sua insensatez. Pedindo a absolvição para o triste delito, perguntou ao ouvinte atento qual era a sua penitência. Aquele reflexionou, pediu-lhe que fosse ao lar e trouxesse uma almofada de plumas, subisse à torre da igreja e dali as espalhasse ao vento com máximo cuidado e após viesse receber a competente liberação. Tão logo terminou de fazê-lo, a confessa retornou e perguntou: "E agora?" "Volta lá", respondeu o sacerdote. "Recolhe todas as plumas e refaze a almofada." A calúnia são plumas ao vento que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. Esta lição encontra-se nas páginas 130, 131 e 132. Fim da leitura. Queridos irmãos e irmãs, que a doce paz do Mestre Jesus nos abençoe hoje e sempre. Que alegria estarmos aqui para fazer uma breve reflexão sobre essa lição número 30 do livro Episódios Diários. Ante a calúnia, nos diz Joana logo na primeira frase, é inevitável ser vítima da calúnia, que faz parte do orçamento moral de muitas pessoas. E nós sabemos o quanto a calúnia está presente no nosso cotidiano. Veja aí agora sobre o formato das chamadas fake news, porque as fake news, que são notícias falsas, é uma forma de calúnia, porque é divulgação de algo que não é a verdade, porque a calúnia justamente está ligada à ideia de informações falsas sobre algo ou sobre uma ação, né, ou sobre uma pessoa. Então, são as chamadas fake news dos nossos dias atuais. Mas por que ainda acontece isso? Joana nos diz pela inveja, pelos ciúmes ou simplesmente por doença moral. E ainda chama atenção, Joana, benfeitora, que tem pessoas que se encarregam de divulgar essas calúnias, se alegrando inclusive em fazê-las. Então, existe o caluniador, existe aquele que leva a calúnia adiante, e existe o caluniado. Mas a posição que nos interessa pensarmos e refletirmos é sobre esta posição, essa postura do caluniado. Ou seja, porque caluniar, ser um caluniador, nós já sabemos que não é a coisa acertada. Se estamos trilhando no caminho do bem, se queremos seguir os ensinamentos de Jesus, sabemos que não podemos estar nesse papel de caluniador. Mas e se formos caluniados, como devemos agir? E aí Joana já nos recomenda que não devemos nos sintonizar com aqueles que vivem nessa faixa da calúnia. Que a gente não deve se permitir se atingir pelas farpas caluniosas que nos arrojam. Pois nos diz Emmanuel no livro A Verdade Responde, que quando nos entregamos às sugestões de calúnia, exteriorizamos da própria mente forças destruidoras, de que de volta nos impele a comunhão com as inteligências perversas que a veiculam. Então, quem calunia está ligado a inteligências perversas. E se nos deixamos afligir por essas calúnias, também vamos entrar nesta mesma faixa de sintonia. E ainda complementa Emmanuel, adquirindo invisíveis passaportes para os abismos da obsessão e do crime, da loucura e da morte. Veja que ponto pode chegar às dimensões de uma calúnia. E ainda nos diz André Luiz, concordando com Joana, porque Joana diz assim, que a gente deve viver de tal forma que o caluniador fique desmoralizado por falta de provas. E aí André Luiz, em Agenda Cristã, vai nos dizer que não nos fere a calúnia, que vivamos de modo que ninguém possa acreditar no caluniador.
Então, que não nos encomendemos pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, podemos empregar a boa consciência no serviço honesto. E Emmanuel reforça isso no Rumo Certo, nos dizendo que, ante a calúnia e a acusação, demonstramos sempre mais caridade de sermos cada vez mais úteis onde estivermos. Então, temos que nos blindar contra a calúnia. Então, são 2 pontos. Não sermos caluniadores, e isso temos que ter o cuidado, então, inclusive, de não divulgarmos e não repassarmos fake news, que é uma forma de calúnia, volto a frisar isso, mas também na posição de caluniado, devemos ter a consciência tranquila do dever cumprido. Para isso, a gente tem que sempre estar nesse movimento, nessa direção de ir num caminho seguro, num caminho reto. E, fechando essa reflexão, nos diz Emmanuel ainda no livro O Espírito da Verdade, que se a calúnia nos aflige, guardemo-nos em paz no refúgio da prece. Essa é a orientação dos benfeitores, que não deixemos que a calúnia chegue até nós e nos aflija, porque, como diz Joana, na última frase aí da lição, a calúnia são plumas ao vento, que vão sempre adiante para a amargura do caluniador. Ou seja, a verdade sempre prevalece. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje e sempre, que assim seja. Segue a minha compreensão do episódio de número 30, intitulado Ante a Calúnia. A nossa mentora, Joana de Ângeles, traz para a nossa reflexão de hoje a questão da calúnia. Nunca essa temática foi tão atual como agora, e principalmente nesses tempos de eleições para as diversas instâncias do poder. Isso porque Joana nos diz que todos os dias somos bombardeados por notícias, muitas delas caluniosas, visando atingir alguém. Por isso, temos que estar atentos, exercitarmos a nossa capacidade de indagação, de reflexão e de estarmos bem informados para não sairmos por aí alimentando fake news. Joana afirma que nenhum de nós está isento de ser caluniado. E eu acrescentaria, e também de ser caluniador, porque se estivermos ainda estacionados em estágios evolutivos beirando o primarismo, nós também estamos correndo o risco de estar no lugar de caluniador. Então, pessoas imprudentes, de caráter duvidoso, levianas, elas sentem prazer em tramar, em tecer mentiras, em provocar perturbações, atingir pessoas e nublar a atmosfera dos lugares. Mas é importante salientarmos que existe uma outra categoria de caluniador, que é aquele que se esconde por detrás da calúnia, dizendo que apenas passou a mensagem porque enviaram para ele ou para ela. Ele ou ela não procurou em momento algum averiguar os fatos. Apenas quis, agir como um fofoqueiro de plantão. Perguntemo-nos então, antes de sairmos por aí divulgando coisas que não temos certezas, qual o benefício que aquela informação terá? A quem aquela informação irá atingir? Se ela tem relevância ou não? Joana, ela nos aconselha a não sintonizarmos com essa faixa mental maliciosa e também a não ficarmos melindrados, feridos, se formos atingidos por malícias, né? Porque quanto mais a gente ficar buscando argumentos para dizer que a gente não fez aquilo ou tal coisa, ou de ficarmos engendrando represálias, nós só vamos fortalecer
as línguas afiadas que vivem a desferir dardos sobre os outros, muitas vezes por inveja, por ciúme ou por doença moral. Essas pessoas que vivem da calúnia, diz Joana, são seres atormentados. Os caluniadores não fugirão de si mesmos, porque uma das maneiras de desmascará-los é a nossa maneira de viver de forma coerente, ilibada, com inteireza de caráter, onde a nossa postura diária é o nosso testemunho. A calúnia, ela pode trazer um estrago enorme na vida, tanto do caluniador como do caluniado. Mas vamos para o caluniador. Mesmo que ele se arrependa, ou seja perdoado por aquele que ele atingiu, dificilmente conseguirá se livrar dos transtornos provocados de maneira irresponsável e muitas vezes irreparável. Porque a palavra lançada ao vento, ou melhor, dizendo na atualidade, nas redes sociais, postadas nas redes sociais, dificilmente nós temos essa capacidade de recolhê-las. Sempre ficará um resquício voando. Portanto, sejamos responsáveis conosco, com a sociedade, e procuremos respeitar as diferenças. A liberdade de expressão não é sair por aí ofendendo as pessoas, inventando mentiras, denegrindo a imagem e a honra alheias. Joana fecha essa lição com uma frase que ela traz no meio dela, dizendo o seguinte: cada dia é lição que se transforma em vida ao longo do teu caminho eterno. Ou seja, como é que você vai lidar com essa situação caso você seja atingido pela calúnia? Por isso que o título da lição é Ante a Calúnia. Pensemos nesta questão. Um abraço fraterno a todos e meu muito obrigada por me permitir compartilhar essas minhas ponderações com vocês. Aqui chegamos ao final da primeira parte das nossas atividades. Convido a todos para que continuem conosco, porque os trabalhos de assistência espiritual permanecem e necessitamos da ajuda de todos vocês com as vibrações positivas. Muito obrigada. Boa tarde, queridos irmãos. Que o Mestre Jesus nos inspire as melhores reflexões para essa lição do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, lição 41, que tem como título A Regra Áurea. Vejamos, está escrito em Mateus, capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo, aonde Jesus traz para nós uma regra que já estava posta desde a antiguidade. Nos diz o nosso querido Emmanuel que os gregos diziam assim: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses, nos diz Emmanuel: o que não desejais para vós, não façais ao trem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejais para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Então, nos diz ele que na antiguidade todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos. Porém,
cada um procedia da maneira que achava por bem e sabia proceder. Tomando para a compreensão e estudo dessa lição, nós vamos também encontrar no Evangelho por Emmanuel, aonde Emmanuel nos comenta sobre esse versículo 7, capítulo 7, versículo 12, aonde ele comenta sobre esta regra áurea, nos trazendo um texto chamado O Primeiro Passo, que está publicado no Reformador de 1959. Vejamos, quando ele nos traz essas orientações, ele nos diz que é preciso compreender bem as informações trazidas muito antes de Jesus. E refletindo sobre isso, vamos buscar nas nossas pesquisas e temos então a grata surpresa de que todas as grandes denominações religiosas tratam dessa regra áurea. No zoroastrismo, que data aí de 500, 600 a.C., um caráter só é bom quando não faz aos outros aquilo que não é bom para ele mesmo. Vamos olhar que o budismo nos traz a seguinte citação: não atormentes o próximo com aquilo que te aflige. No confucionismo, não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Encontramos ainda no hinduísmo: não façais aos outros aquilo que, se a ti for feito, te cause dor. No judaísmo, o que é odioso para ti, não faça ao próximo. Essa é a lei, todo o resto é um comentário. No islamismo, encontramos escrito: nenhum de nós é crente até que deseje para seu irmão aquilo que deseje para si mesmo. É interessante. E no cristianismo, em todas as denominações, vamos ver uma situação do nosso mestre maior, quando, após nos declamar o poema das bem-aventuranças, Jesus, ali no final do Sermão da Montanha, no seu discurso, fundamenta o cerne do cristianismo. Ele nos traz: portanto, tudo que quereis que os homens vos façam, assim também fazei vós a ele. Esta é a lei e os profetas. Veja, Jesus não traz uma novidade, porque isso já estava posto há séculos antes dele e mesmo depois dele. Então, qual é a novidade? Qual é a mudança? Qual é o que há de divino nessa orientação trazida pelo Mestre? Do que ele se diferencia dos outros? Nos diz Emmanuel na lição 41, a regra áurea. Com o Mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina. Porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, como acontecia com todos os outros. Esteve sempre posto em todas as grandes religiões. Entretanto, quem são as figuras que tiveram o amadurecimento espiritual suficiente para nos trazer essa congruência entre o ensinado, o dito e o exemplificado? Jesus não. Jesus não exemplificou com virtudes parciais, mas com plenitude de trabalho, com abnegação e amor. A claridade, a caridade, o amor, a misericórdia demonstrada nas praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Diferente daquelas figuras, outras, antes e depois dele, que ainda que pregassem a regra áurea, são figuras que se apagaram nos recintos dos templos iniciáticos,
se confundiram na tela do tempo em vista de seus testemunhos fragmentários, porque não tiveram a competência moral e espiritual de demonstrar essa regra em suas vivências. Por isso, nós vamos ver que a importância dessa regra é tão capital e continua sendo. O Espiritismo não desconsidera a importância dessa regra, a ponto de colocá-la no capítulo 11º de O Evangelho segundo o Espiritismo, destinado a nos ensinar mais uma vez, de uma forma mais clara, mais ampla, compreendendo o grande exemplo de Jesus, quando intitula esse capítulo, o 11º, Amar o Próximo como a si mesmo, e nós vamos perceber que Jesus coloca aí a regra áurea como sendo uma lei. E Kardec nos diz no item 4 de O Evangelho, amar o próximo como a si mesmo, fazer para os outros o que quereríamos que os outros nos fizessem a nós, como sendo a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres para com o próximo. É um código de ética, um código de conduta, um código de relacionamento social, um código de estruturação das nossas instituições, um código de possibilidades de convivência entre nós e o outro. É amar o outro ou fazer ao outro todo o bem que gostaríamos que nos fosse feito. É amar o outro nessa medida, porque poderíamos perguntar, como é que eu vou saber se estou acertando, se está dando certo? Mas aí nós vamos ver que esse guia é um guia seguro, como nos diz Kardec. Porque ali com esse guia nós tomamos por medida como devemos fazer o outro, a partir do que desejamos para nós. O que nós gostaríamos de exigir dos nossos semelhantes, o que nós esperamos do nosso semelhante. Temos que entender que, na mesma medida, nós devemos sempre pensar que a regra áurea não tem um sentido duplo. Não é um sentido de mão dupla. Veja bem, a direção e o sentido é sempre de mim para o outro. Não é esperar que o outro faça para mim aquilo que eu gostaria de receber, mas é, acima de tudo, fazer ao outro o que eu gostaria de receber. Veja que é diferente. Não é esperar do outro, é fazer ao outro. Então esse é o sentido, é um sentido único. É uma rua de mão única, só de ida. E quem bem nos ensinou que essa é uma rua somente de ida foi o grande mestre. Por isso que Emmanuel nos diz que essa é a grande novidade divina. Jesus fez isso com maestria. E quando, na lição, o primeiro passo, Emmanuel nos diz que essa regra áurea, ela recebe citações em muitos países. Nós vimos nas religiões, vimos os povos antigos, né? Sobre ela gravitam inúmeros livros, poemas, apelos, sermões preciosos, não resta dúvida. Mas raros se lembram do primeiro passo. Que a gente precisa, primeiramente, ter consciência daquilo que nós desejamos, daquilo que nos faz bem, daquilo que nós queremos, o caminho que nós queremos trilhar. A partir do momento que compreendemos que Jesus é um caminho e o caminho que suaviza, o caminho mais curto para nos levar até o Pai, o caminho mais rápido, mais curto para nos ensinar a grande lei de amor, nós compreendemos que é preciso dar o primeiro passo. Compreensão? Já sabemos o que queremos, onde queremos chegar. O Evangelho é a nossa trilha. Jesus é o nosso modelo, é o nosso guia.
Então já temos ideia por onde queremos trilhar. Mas o que é que eu quero fazer para o outro dentro desse caminho? O que é que eu almejo trabalhar nessa caminhada? Primeiro, não podemos deixar de dar esse primeiro passo. Eu quero e vou fazer todo o bem que estiver ao meu alcance. Mas não podemos reclamar a ajuda do outro. Não podemos prestar o auxílio esperando receber em troca. Receber a gratidão do outro, o reconhecimento do outro. E Jesus mostrou isso com maestria. Até no último momento, sofrendo no martírio da cruz, Jesus pede a Deus que os perdoe, porque não sabe o que fazem. Então, veja, é interessante entender que o sentido é de mim para o outro, é um sentido único. Não podemos esquecer que todos nós temos um impulso de fazer o bem. Todos. Porque fomos criados para a luz, para o bem, para amar. Entretanto, na prática, exercitar a regra áurea é forçoso que sejamos nós que tenhamos a coragem de dar o primeiro passo e de seguir adiante, de fazer, de pegar a enxada e cavucar o campo e construir a estrada. Nós temos que ter Jesus como a nossa bússola, porque o mestre faz o bem, despreocupado de considerações, alivia sem paga, acende a esperança de todos que necessitam, sem que peça que para ele reconhecimento, aguarda-lhes sem retratação. Todos aqueles que o injuriam, que o apedrejam, Jesus está ali para dar a face, para andar com ele inúmeros passos. Então, é preciso que entendamos que o texto do ensinamento é vivo e franco. Tudo o que quiserdes que os homens vos façam, fazei-o assim também vós a ele. Por isso que nós temos que aprender com Jesus e agora com o nosso mestre leonês, Allan Kardec, utilizando o Evangelho segundo o Espiritismo, que essa expressão é a mais completa expressão da caridade, porque resume todos os deveres que nós devemos ter para o nosso próximo. Que Jesus continue nos inspirando e nos auxiliando agora e sempre. Após essas reflexões tão valiosas, agora é o momento do passe e da fluidificação da água. Lembrando que aqueles que estão em tratamento devem permanecer deitados das 16 às 17 horas e os demais trabalhadores e ouvintes dessa reunião que possam estar em atividades que contribuam com a equipe espiritual para a emissão dos bons fluidos a todos nós. Agora nos coloquemos numa posição confortável e aproveitemos essa terapia do passe. Que Deus nos abençoe e proteja hoje e sempre, que assim seja. Vamos iniciar o passe, com a certeza que a equipe espiritual dessa casa de oração, comandada pelo Mestre Jesus, está a postos para fornecer, para repassar energias benfazejas e revigorantes para o fortalecimento e equilíbrio do espírito. Prepare-se para esse momento. Acomode-se numa posição confortável. Feche os olhos. Ouça a música e sinta a sua respiração. Inspire, retenha, expire. Inspire, retenha, expire. Mantenha esse ritmo de respiração
até o final desse momento. Visualize agora a equipe espiritual aplicando um passe dispersivo para remover as energias deletérias, as emoções negativas que congestionam o fluxo de luz que passa através dos chakras espirituais. Após essa remoção, sinta agora a equipe espiritual derramando luz, paz, harmonia, energias de amor que através da corrente sanguínea chega em cada célula do seu corpo, beneficiando cada órgão, dando tranquilidade. Sinta a paz que invade todo o seu ser nesse momento. Seu corpo já vibra em outra sintonia. Sintonia de equilíbrio, de consolo, de esperança. E se houver mais outra pessoa que você deseje que se beneficie também deste momento, mentalize-a agora, para que através do seu pensamento esses fluidos de amor possam chegar a ela. Aproveite este momento. Sinta-se abraçado pelo Mestre Jesus.